Posso gravar a reunião? Opa, Sim. por mim sim. Maravilha. Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience dessa semana. Hoje nós estamos aqui com dois gigantes que podem falar com propriedade aqui sobre esse tema, que é privacidade e segurança, como você e sua loja podem se proteger em tempos da LGPD. A Larissa, ela é encarregada de dados e possui 6 certificações em privacidade e segurança. Ela compõe o Comitê de Segurança e Privacidade e está à frente aí ao processo de conformidade em relação à LGPD e trabalha aqui com a gente, né, na Alta Valéria. O William, ele é engenheiro de softwares com mais de 25 anos de experiência aí, né, possui 9 certificações em privacidade e segurança. Ele é membro dos comitês ISO-ABNT de Segurança da Informação, Segurança Cibernética e Proteção da Privacidade, e de Engenharia de Software de Sistemas. E ele atua como diretor de tecnologia da Alta Valéria também. Dois gigantes que vão trazer esse tema aqui para a gente hoje. Sejam muito bem-vindos. Nosso muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de falar um pouquinho sobre um tema tão relevante para o mercado automotivo, automobilístico, como segurança e privacidade, né? Acho que isso toca a todos nós, toca a Alta Valéria enquanto empresa, toca a cada um de vocês enquanto empresários, enquanto usuários de outras empresas, no que tange a seus próprios dados pessoais. E a gente está aqui para tentar trazer para vocês um pouquinho do nosso conhecimento do assunto, responder as perguntas. A gente não quer fazer uma aula, não quer fazer uma palestra sobre LGPD. Eu acho que vocês encontram isso a rodo na internet. A ideia é responder aquelas perguntas que ficam e ter uma conversa com vocês mesmo para ajudar vocês a colocar as empresas de vocês em conformidade. Obrigado. Obrigada, Lê. Obrigado, Will. Acho que é mais ou menos isso que o Will falou mesmo. A ideia aqui é a gente passar um pouco do nosso conhecimento do dia a dia aqui dentro da Autoavaliar e poder ajudar vocês a tomar algumas decisões mais conscientes quando o assunto é privacidade e proteção de dados. Então, espero que seja enriquecedor para todo mundo que está assistindo. E bora lá. Bora lá. Bom, a gente não tem como começar essa conversa sem dar um panorama sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vou passar uma partezinha um pouquinho mais teórica para vocês. A famosa LGPD é a sigla que a gente adota para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi promulgada lá em agosto de 2018, mas entrou em vigor mesmo só em setembro de 2020. Ela tem como objetivo proteger, então, os direitos fundamentais dos titulares dos dados, né, para garantir a liberdade e a privacidade desses dados. Ou seja, você, eu, todo mundo aqui que tem um CPF e que é dono do seu próprio dado, né? Ela tem como diretriz, e o principal foco dela é a criação de um cenário de segurança jurídica, tanto no ambiente online, quanto no ambiente offline. Geralmente, com o boom aí da tecnologia, a gente tende a pensar só no online, mas a LGPD se aplica também ali para os processos e operações que acontecem offline. E ela vem justamente para estabelecer um padrão de regulamentos e boas práticas para a gente garantir a proteção desses dados pessoais que são tratados desde que eles sejam tratados em todo o território brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma autoridade que é responsável pela fiscalização e regulamentação dessas diretrizes, inclusive aplicando sanções administrativas, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma autarquia, é isso, né? Exato. Ela é uma autarquia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não é associada diretamente ao presidente da República, como ela já foi anteriormente, mas ela é uma autoridade independente, o que traz um pouco mais de segurança para a gente, se a gente for pensar nesse panorama de privacidade de dados, porque a gente pode ter mudanças, né, nos governos aí subsequentes, mas a NPD continua operando de forma independente à presidência da República. Eu acho que o nosso ponto aqui, deixar bem claro, é que já existe um órgão, né? A lei já está funcionando no Brasil, e a pergunta mais importante é por que eu tenho que me importar com isso, né?
Por que que você, lojista, precisa se importar com a LGPD? E a primeira resposta é porque é lei. Simples assim. A segunda resposta é que a NPD está aí e ela aplica sanções. Então, se você não está de acordo... E não são sanções pequenas, né? Acho importante a Nossa, gente salientar isso. São sanções bem significativas. não chega ao nível do que aconteceu com as lojas americanas hoje, mas a gente fala de sanções milionárias, né? E que pode acabar com o negócio de uma loja, de uma concessionária, né? De um grupo, dado o tamanho das multas que a LGPD pode aplicar. E, assim, gente, por incrível que pareça, realmente é uma lei que toca todas as empresas. Não é limitada a um grupo específico, mas a todas as empresas. Então, sim, cada um de vocês precisa se importar com a LGPD, precisa entender ela, para garantir a continuidade do negócio de vocês. Não adianta você começar a vender carro desesperadamente, né? Sem se importar com isso, de repente você tem uma situação, um vazamento de dados, você tem uma multa que não vai levar só todo o seu lucro que você teve, mas vai levar todo o seu lucro futuro por muito tempo. É aquela ideia, exatamente como a Aline falou, inclusive a suspensão da atividade. É aquela ideia, não adianta acelerar o carro com toda a força em direção ao poste. Tem que acelerar o carro sabendo que você está no caminho certo. Tá bom. Sobre o tratamento, você quer que eu faça esse slide, Larissa, ou você faz também? Pode falar, eu falo das bases legais depois para a contadora Ok. geral. E, bem, a LGPD, como a Larissa falou bem, ela é uma lei que visa tutelar, proteger, garantir que a pessoa que é proprietária do dado, ela de fato tenha controle sobre ele. E assim, mesmo que ela possa ser uma dor de cabeça para muitos empresários que não estão olhando para isso, que não tem uma estrutura de informática avançada na empresa, que não tem um time de privacidade, ela é necessária. Tá? A gente está vivendo um caos de dados imenso. E a LGPD não é a primeira lei que trata isso, tem histórico de leis dizendo isso. A LGPD ela é a última, ela não é exclusividade brasileira, ela é um esforço mundial, inclusive ela se espelha muito na GDPR, que é uma lei europeia, né? E ela visa proteger cada um de nós enquanto pessoa. Porque, não sei se vocês estão acompanhando, mas toda hora tem um vazamento de dados imenso. Ah, Correio vazou dados, Facebook vazou dados. O que esse vazamento de dados implica? Bem, se o dado não foi tratado correto em um vazamento, alimenta golpistas que vão aplicar golpes nas pessoas simples. Não só nas simples, em todas as pessoas, mas infelizmente a gente sabe que as pessoas simples geralmente são os alvos que mais sofrem, né? Então, se vaza, eu vou pegar, por exemplo, o Francisco, que está com a câmera aberta aqui. Francisco Freire, do nada, fez um cadastro no site, normal, uma operação normal, comprou alguma coisa para ele, para sua casa, fez o pagamento, tudo certo, ciente que aquela empresa estava protegendo os dados dele. Só que aquela empresa não estava. E houve um vazamento de dados e os dados dele foram publicados. Aí, depois de um tempo, ele descobre do nada que compraram um carro no nome dele, que tem um telefone no nome dele que não foi pago, que fizeram uma fraude, ou pior, que abriram uma empresa no nome dele. Tudo isso porque os dados vazaram. Quando você tem todo o conjunto de dados vazando, um conjunto substancial, você consegue fazer praticamente tudo no Brasil. Você percebeu que quando você liga, uma operadora telefônica liga para você, ele confirma os seus dados pessoais? Peraí, deixa eu confirmar seus dados. A sua rua é tal, o seu endereço é tal. Então, se você tem a confirmação desses dados, você consegue fazer qualquer coisa. Né? Então, a LGPD veio para quê? Para minificar, porque é impossível destruir essa possibilidade de que vazamentos aconteçam, mas para minificar o vazamento. E quando ele acontecer, que ele tenha um impacto, um potencial lesivo, uma chance de dano muito pequena, para garantir que o Francisco, o Felipe, a Catarina, o Nilson, todos nós, independente de quem somos, tenhamos algum tipo de proteção para situações como essa. Hoje é muito difícil dizer que você existe somente fora da internet. Hoje a internet tem a nossa vida inteira. Existe um eu que se prolonga, né? Que ele vai além dessa pessoa que está falando com vocês e está na internet. Isso vale para cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma projeção do seu eu na internet. E esse eu, até a LGPD no Brasil, era protegido por outras leis, como o Marco Civil da Internet, até o próprio Código Civil, mas nenhuma tão específica para cuidar desse prolongamento do seu eu. A LGPD vem exatamente para isso. E no centro da LGPD está o tratamento de dados. É uma lei que cuida de tratamentos de dados de pessoas físicas, só dados de pessoas físicas, tá? Dados de empresas não são protegidos pela LGPD, mas tratados por empresas ou por outras pessoas físicas.
E o que é tratamento? Isso é disso que trata esse slide, né? Tratamento de dado é tudo. Olhou para um dado, você tratou o dado. Basicamente é isso. Tudo que envolver o dado, aqui até a Larissa montou um slide muito bonitinho com cada um dos itens, mas não só, tá? Essa lista não é exaustiva. Então, é isso e mais qualquer outra coisa. Então, coleta, produção, recepção, utilização, acesso, reprodução, acesso. Literalmente, gente, olhar para um dado é acesso. Então, se você pegou um papel que tem um dado e olhou para ele, você tratou um dado pessoal. Né? Transmissão aqui não é somente transmissão digital. Se eu peguei um papel como gerente de vendas e entreguei para o vendedor, ou o contrário, eu estou transmitindo um dado pessoal. Certo? Distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, modificação, comunicação, transferência e extração. Como a Larissa disse bem antes, a LGPD não se restringe a meios digitais. Então, eu telefonar para alguém falar um dado pessoal, eu estou coberto pelo LGPD. Eu preciso respeitar os termos da LGPD. Eu escrever no papel, eu estou tratando dado pessoal e estou coberto pelo objeto da LGPD. Tá? Então, a lei é muito... assim, se você nunca pensou em segurança na sua empresa, essa lei ela cai como uma bomba. Ela é muito intensa no que ela se propõe a tutelar, a cuidar, a lidar com, né, dentro da empresa. Apesar disso, ela é uma bomba necessária para sacudir a gente, porque ainda mais no nosso segmento, embora eu seja um profissional de tecnologia, eu posso dizer que o segmento automobilístico é meu também, porque desses mais de 25 anos de profissão, eu acho que 15 a 20 aí foi no mercado automobilístico. Então, eu vivi mercado automobilístico como todos vocês e também acho que eu sou parte desse segmento. E esse nosso segmento, ele sempre foi muito tradicional, ele sempre foi muito resistente à mudança. E ele não acompanhou na velocidade que seria necessário os segmentos de tecnologia. Tanto que, se você acompanhar a websérie da Autoavaliar, que foi feita há pouco tempo atrás, da transformação do mercado, você vai perceber que essa transformação é muito recente. Ela chegou tardia no mercado automobilístico, ela já estava em outros segmentos da sociedade, né? E com isso a gente percebeu que muitos empresários protegem a sua empresa contra ataques que conhecem. Você bota um cachorro no showroom, você bota um alarme, você contrata segurança. Você se preocupa com a segurança da loja, da concessionária, da empresa que você cuida, óbvio, só que deixam toda a parte digital, toda a parte de legal, de legislação desprotegida. E isso é um segmento que hoje precisa ser olhado. Então, nossa intenção aqui sutilmente chacoalhar vocês para, se vocês não estão olhando para isso ainda, hoje é mais fácil que um atacante entre na sua loja e destrua todos os seus dados do que um atacante entre na sua loja e roube um carro. Só que eu tenho certeza que vocês estão mais protegidos para que alguém roube o carro do que para que alguém entre na internet. E um pouco disso não é culpa de vocês, é sim culpa do nosso segmento como um todo, que nesse meio tempo não abriu os olhos para isso. Né? Tá bom? Pode seguir, Larissa. Depois do Will ter jogado essa bomba e com certeza ter deixado todo mundo levemente desesperado, uma das perguntas que alguém, pelo menos, deve estar se fazendo, tá, mas e agora? Eu não coleto mais dado, eu não vendo mais carro, eu não faço mais avaliação, então, já que, né, eu vou ser bombardeado para todos os lados, e não é bem assim. A gente passou por esse terror também quando a gente teve contato com a LGPD. A gente acabou tendo contato com esse processo um pouquinho antes, porque a gente tem nossas operações em Portugal, então a gente já tinha lidado com o GDPR. E assim como o GDPR, a LGPD ela estipula algumas bases legais que tornam possível o tratamento desses dados, né? Quais são elas? Eu vou passar bem rapidamente para vocês. E depois, se vocês quiserem, a gente pode até compartilhar esse slide com vocês, para vocês terem esse material. O primeiro deles é o consentimento, então, que vai dizer, basicamente, que o tratamento pode ser feito para fins específicos, mediante a autorização do titular dos dados. Então, é como se eu chegasse lá na loja da Alessandra, por exemplo, e quisesse avaliar meu carro, e ela vai me falar que ela precisa de alguns dados pessoais meus para fazer a avaliação do carro, eu, Larissa, vou dar essa autorização para que a avaliação do carro seja feita. Então, basicamente,
é isso que a base legal do consentimento diz. Sempre, isso vale para todas as bases legais que a gente vai expor aqui, sendo muito transparente com o titular e informando onde esses dados vão ser coletados, onde eles vão ser armazenados. E um ponto importante aqui do consentimento, eu particularmente, como DPO, considero uma das piores bases legais já inventadas, porque do mesmo jeito que é fácil você dar o consentimento, a lei diz que deve ser fácil você retirar o seu consentimento também. Então, ele acaba sendo uma base legal muito fluida para a gente trabalhar quando a gente traz, assim, para a esfera empresarial. Então, mas ele, geralmente, é o mais usado aí pelo pessoal. Infelizmente. Infelizmente. O segundo é o legítimo interesse. Então, a lei vai dizer especificamente que, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, essa base legal pode ser usada. Então, o que isso quer dizer? Desde que isso não se sobreponha a nenhum direito ou liberdade fundamental do titular, o tratamento ele pode ser feito para uma finalidade específica em uma determinada situação. Então, por exemplo, o controlador dos dados, que vai ser o dono do dado, que a gente vai explicar um pouquinho sobre essa diferença mais para frente, ele pode prestar ou contratar um prestador de serviço, né? Então, o legítimo interesse é uma base bastante flexível, só que também traz uma responsabilidade muito grande para a empresa, porque, a NPD pode solicitar esses dados, esse tipo de tratamento a qualquer momento, e qualquer atividade que o controlador realize, né, essa proteção dessa atividade mesmo e da prestação de serviço, ela tem que beneficiar o titular. Então, eu sei que pode parecer confuso, e realmente porque é basicamente letra de lei isso daqui, mas basicamente, no legítimo interesse, para você coletar o dado, você precisa ter um interesse específico e pontual. Você não pode só... Oi. Posso dar um exemplo? Pode, por favor. Vamos supor que eu queira comprar um carro. Para comprar um carro, eu preciso emitir a nota. E para emitir a nota, eu preciso de dados pessoais. Perfeito. É um típico caso de legítimo interesse. É do meu interesse dar esses dados pessoais, é do meu interesse que você, como lojista, trate esses dados para poder emitir minha nota. Então, você não precisa pedir para mim consentimento para emitir esses dados, porque é um legítimo interesse. Perfeito, obrigada. A terceira base é obrigação legal regulatória. Então, ela é usada para lidar com os dados pessoais quando a gente precisa garantir o cumprimento de alguma lei ou alguma norma. Então, por exemplo, para quem tem colaborador que é CLT, né? A CLT, as leis trabalhistas, elas vão impactar diretamente no tratamento dos dados pessoais, porque a CLT tem algumas diretrizes que precisam da coleta dos dados pessoais. Então, a base legal para a coleta desses dados seria obrigação legal ou regulatória por conta da CLT. A quarta é a execução de políticas públicas, e ela vai se aplicar só à esfera pública mesmo, ali da administração pública, para garantir que o poder público, no geral, possa fazer esse compartilhamento dos dados pessoais, se eles forem necessários. A gente sempre parte dessa premissa que os dados eles só vão ser coletados e tratados se forem necessários e sempre para uma finalidade específica. Isso é uma brecha na lei que o governo usa para conseguir roubar gente com mais propriedade. A quinta base legal é proteção à vida ou da própria integridade física do titular ou de um terceiro. E acho que se eu posso exemplificar aqui, por exemplo, se você sofreu um acidente de carro e não tiver acesso ou como dar seus dados pessoais para um atendimento médico. Então, como o Will bem colocou, a leitura de um documento é tratamento de dados. Então, essa base legal de proteção à vida, ela fala que, para garantir a vida e a integridade física dessa pessoa, o dado pode ser tratado e respaldado por lei. Então,
nesse caso, está tudo bem ali ler o documento do amigo, chamar a ambulância, inclusive, a gente recomenda que faça se isso acontecer. Por favor. A sexta base legal é a realização de estudos por órgão de pesquisa. Então, acho que os maiores exemplos que a gente pode ter, por exemplo, é o IBGE, quando faz o censo anual aí, ou o próprio IPEA, quando a gente tem essa coleta de dados para fins específicos de estudos e pesquisa, né? Convém dizer nessa base, porque eu tentei aplicar essa base em algumas situações do Autoavaliar, porque o Autoavaliar tem um instituto de pesquisas estatísticas dentro, que é o Instituto Autoavaliar, que faz a tabela Autoavaliar, e não se aplica. Então, somente empresas cujo KNAI essencial for pesquisa. Então, a gente não consegue utilizar essa base como qualquer outra empresa, com exceção de realmente institutos de pesquisa cujo único objeto social seja execução de pesquisa. Muito bem colocado, Will, obrigada. E, basicamente, esses dados também, a própria lei diz que, preferencialmente, para realizar a coleta desses dados, depois que a finalidade seja atingida, é necessário que a gente adote alguns procedimentos que impossibilitem a associação direta com o titular dos dados, né? E aí a gente entra com anonimização e vários outros recursos que a gente pode aplicar para que o titular ou, né, a pessoa física mesmo, qualquer pessoa que é dona ali do seu próprio CPF, não seja prejudicada. Então, é a base legal específica para os órgãos de pesquisa e estudos. A sétima base legal é a execução de contrato. Então, a LGPD ela vai prever ali que os dados pessoais eles podem ser coletados para executar ou preparar um contrato em que o titular esteja envolvido, né? E o tratamento, ele deve estar previsto em contrato, inclusive, ele deve ser discriminado em contrato desde o momento que ele é coletado até o momento que a coleta para de acontecer ou esse contrato é rescindido, o que a gente faz com esses dados, né? Então, o próprio, por exemplo, quando você vai alugar um carro, você assina lá o contrato com a locadora, e ele coleta dados pessoais, dados de cartão, geralmente retém ali algumas informações até devolutiva do carro. E eu acho que eu posso apostar que nunca ninguém aqui pensou em pedir esses dados de volta quando devolve o carro, né? Eles vão agregando ali numa base de dados e a gente espera que essa base nunca seja vazada, mas a gente precisa ter consciência do ciclo inteiro do dado, né? Desde a coleta até a exclusão, para onde eu estou dando esse dado, para onde ele vai. E a execução de contrato, ela torna legítima essa coleta, mas sempre lembrando também que precisa estar formalizado em contrato quais dados vão ser tratados e como eles vão ser tratados, desde o início até o fim. A oitava base legal é a tutela de saúde, que é diferente da proteção à vida, né? Então, a base legal de tutela de saúde vai ser direcionada diretamente para os profissionais de saúde e serviços de saúde no geral, e tem respaldo legal pela lei por tratar de dados pessoais que sejam necessários ali para a realização das atividades, né? Então, por exemplo, quando um laboratório ou o SUS precisa notificar um paciente sobre o resultado de um determinado exame, ele precisa ter esses dados pessoais, né? E aí aqui a gente já está falando de dados pessoais sensíveis, que é um pouquinho mais complicado de fazer o tratamento. Mas a gente, como pessoas e empresas aqui do ramo automotivo, a gente geralmente não lida com esse tipo de dado, então a gente fica mais despreocupado. Mas ela diz justamente que os profissionais de saúde ou uma autoridade sanitária, ela pode ter contato com esses dados, respaldado por lei, para garantir aí o bem-estar e a tutela de saúde do titular. A nona base legal é o exercício regular de direitos, que prevê o tratamento de dados para exercer direitos em processos judiciais, administrativos e arbitrais. O que isso quer dizer? Que a proteção de dados, ela não vai impedir o uso desses dados dentro de uma esfera legal. E aí, acredito que a doutora Aline, nossa advogada, deve estar assistindo aí, então ela
pode comentar aí se ela quiser no chat, porque a gente não pode impedir a legalidade desse tratamento dos dados, porque a gente pode precisar, eventualmente, produzir provas ou acionar uma defesa em processo. Então, a gente precisa garantir o direito à ampla defesa. Então, a LGPD também preza aí nessa base legal referente ao exercício regular de direito. E a última, mas não menos importante, é a proteção ao crédito. Então, ela é basicamente uma garantia aos órgãos de proteção ao crédito, e sim, aqui estamos falando do Serasa, para que eles possam continuar incluindo dados de consumidores ali em cadastros positivos, né? Olha, isso aí tem uma curiosidade boa aí também, já que o Ciro Gomes não ganhou a eleição, porque ele ia tirar todo mundo do SPC, né? Essa base legal ela entrou depois, porque a primeira redação da LGPD impossibilitava o SPC. Então a alegria estava geral, né? Essa base legal ela entrou tardiamente para garantir que pudesse continuar existindo tanto o Serasa quanto o SPC, que é tão importante para todos nós. Exatamente. Tanto que essa base legal, ela também diz que as empresas, né, a quais o titular possa ter pendências financeiras, elas continuam podendo comunicar aos órgãos competentes lá da existência dessa dívida. Então, assim, como o Will bem pontuou, realmente a primeira redação da LGPD tinha alguns furos, que foi corrigida na edição aí dessa... Da lei que agora está vigente mesmo. Mas a gente sabe que a lei ela pode mudar a qualquer momento, então a gente está sempre atento aí para tudo de novo que possa vir a acontecer. E o que isso tem a ver com você e com a sua loja? Conta para eles, Will. Sem base legal você não trata. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, até porque o Procon de São Paulo está movendo uma ação pesada contra as farmácias. E o motivo é muito simples, né? Todos nós já compramos medicamento na farmácia e quando você chega, a primeira coisa que o caixa pede é o CPF para dar o desconto, né? E a gente, obviamente, não se pergunta, nem eu me perguntava, até estudar segurança de dados e proteção de dados e privacidade, eu não me perguntava para que seja a farmácia, seja a empresa que é o meu CPF, né? E depois de estudar esse assunto, eu descobri que o principal negócio da farmácia ainda é vender remédio, mas o segundo principal e provavelmente o mais rentável é vender dado pessoal. Da forma que o restaurante ali vende o seu prato, mas ele ganha dinheiro mesmo na bebida, né? Você vai lá comprar o prato, vai comprar um cachorro-quente é R$ 20, mas a Coca-Cola, que ele pagou 80 centavos na latinha, porque ele comprou direto da fonte, é R$ 9. Então, ele ganha dinheiro ali no negócio, mesmo que o principal negócio dele seja fazer o cachorro-quente. E a farmácia é o mesmo caso. Né? O que eles vendem? Eles vendem para grandes empresas de recrutamento, eles vendem para uma série de empresas privadas que compram essas bases o seu estado de saúde. Porque, por exemplo, vamos procurar aqui, vou pegar de exemplo a Larissa, porque trabalha comigo, né? Suponhamos que a Larissa fosse casada, não é o caso, mas que fosse, e ela estivesse tentando engravidar com o marido. Então, ela ia começar a comprar medicamentos para isso. E isso é de interesse de um RH que está querendo contratar ela, porque ela sabe que, eventualmente, ela vai estar grávida. Então, esse RH, esse recrutador, paga para a farmácia, para ter o banco de dados que inclui os dados da Larissa, para poder não contratá-la. Então, ela está dando o CPF para ganhar desconto, mas ela não tem noção de quanto esse desconto custa. Esse desconto custa emprego, que ela era a candidata perfeita na seleção, mas ela não vai ser contratada porque ela e o marido desejam engravidar e ela está tomando remédio para isso. Outro exemplo clássico, se você compra remédio para depressão, mesmo que seja para um terceiro, você está comprando no seu CPF. No momento em que você for participar de algum tipo de seleção, o RH vai estar ciente disso, porque ele comprou o banco de dados de uma empresa, que comprou da farmácia, e vai dizer, esse candidato não é adequado para a empresa porque ele tem histórico de depressão. Então, você começa a ver o risco que é você entregar o seu dado pessoal, né? Aí, beleza, mas por que o supermercado quer isso? O mercado não vende para RH, não. O supermercado simplesmente quer o seu dado pessoal para saber que você é mais propenso a comprar cerveja da marca X do que da marca Y. É para isso que ele usa.
Mas, assim, o que pode ser feito com o dado é imenso. Mesmo no caso do mercado, que a intenção dele não é tão nefasta quanto a intenção da farmácia, ele acaba, por não proteger tão bem o seu dado, deixando o seu dado vaso. E, com isso, o golpista se alimenta desse dado para aplicar golpes em você sem que você saiba, né? Então, a LGPD é importante. O que isso tem a ver com a sua loja? Bem, se sua loja é uma empresa e ela opera em território nacional, ela está coberta pela LGPD. Se você trata dados de alguma forma, para cada tratamento precisa haver uma base legal. E você não pode escolher uma base legal, tipo, daquelas 10, pegar uma e dizer, essa é a minha base legal. Ela é minha para chamar de minha, né? Você não pode dizer, minha base legal é legítimo interesse. Não. Cada tratamento precisa ter a sua base legal. E, às vezes, um tratamento mais complexo, em várias fases, pode ter bases legais diferentes para cada fase. Por exemplo, com certeza vocês já fizeram algum cadastro ou compra de um ingresso no Simpla para você ir a algum evento. Lá você tem um checkbox que você fala que você autoriza o uso do dado pessoal. Isso, a base legal para aquele tratamento de comprar o ingresso é consentimento. O consentimento seja uma possibilidade de desconsentimento. Então, o Simpla oferece uma região que você entra como logado e você pode retirar o seu consentimento. Por isso que essa base legal a gente não recomenda para operações no mercado automobilístico, porque se você usa essa base legal, você vai ter que manter uma estrutura para que esse usuário que fez, seja o que for, possa dizer para você que ele não consente mais com aquela operação que ele permitiu, né? Então, quando alguém compra um carro numa concessionária, numa loja, a base legal perfeitamente aplicável pode ser cumprimento de contrato, ou pode ser, se houver um contrato, né? Ou pode ser legítimo interesse. São possibilidades daquela base legal acontecer. Mas para cada tratamento que você tenha, você precisa ter uma base legal. Ou seja, a ideia não é que você não lide com dados, mas porque o Brasil pararia se essa lei não permitisse bases legais para você tratar, mas você precisa estar muito bem definido quais são as suas bases. Vale a pena ter um pequeno bookzinho, um livrinho dentro da concessionária. Existem empresas que ajudam na adequação da lei, mas uma boa prática é você mapear seus tratamentos. O que eu faço? Eu vendo o carro, beleza. O cliente chega na minha loja, escolhe o carro, senta com o vendedor, vou fazer um cadastro dele, vou pegar o telefone dele, o nome do pai, o nome da mãe, vou fazer uma ficha para poder enviar para o banco, então vou pegar esses dados da ficha, definir os seus tratamentos, beleza. Qual é a minha base legal para fazer o cadastro? Bem, legítimo interesse. Ok. Para enviar para o banco? Bem, pode ser legítimo interesse também. Você já deixa tudo escritinho, prontinho, para se você sofrer alguma fiscalização, alguma denúncia, ou infelizmente ninguém quer isso, mas passar por um vazamento de dados, você tem como provar para a NPD que você tem boa fé e que você está se importando em proteger os dados dos seus clientes, porque se você não fizer isso, a porrada vai ser maior, né? Você precisa provar uma boa-fé objetiva para a agência, para o órgão fiscalizador, de que, olha, aconteceu um vazamento, pode acontecer com todo mundo, acontece com a Apple, acontece com a Microsoft, imagina comigo aqui pequenininho, né? Mas, olha, eu tenho boa-fé, tá aqui, ó, o meu mapeamento de tratamento é esse, as bases legais que eu uso são esses, você faz o documento, isso já vai ajudar você numa situação que você possa ter lá na frente, né? Outra coisa importante são os parceiros. Obviamente que se você é uma empresa no Brasil mesmo, uma MEI, você trata dado pessoal porque você pode ter funcionário. Então você tem já a situação do RH. Que no caso a base legal pode ser, como a Larissa falou lá, a questão regulatória. Você precisa daquele dado pessoal por causa da CLT, né? Mas os seus contratados, mesmo que parceiros, e aí entra a Autoavaliar, por exemplo, que é uma parceira de vocês, tratam dados também. Quando você compra um carro na Autoavaliar, você não acessa uma placa e um chassi. Placa e chassi, por incrível que pareça, é dado pessoal. A definição de dado pessoal é um dado identificado ou identificável. É um dado pelo qual, com ele, eu consigo identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. Por exemplo, o nome. Larissa, só esse nome não é um dado pessoal. Agora, Larissa Costarelli é um dado pessoal. Eu estou identificando uma pessoa específica. Pedro. Pedro não é um dado pessoal. Quantos Pedros existem? Agora, o Pedro que mora na rua tal é um dado pessoal, porque eu consigo identificar exatamente o Pedro que eu estou falando, né? Quando eu estou na sala, às vezes, tem pessoal de cabelo, o careca da sala é um dado pessoal, porque consegue me identificar. Se for o careca de óculos e pançudo, é bom que o Nilson não esteja comigo, porque o padrão pega, né?
Mas se ele não tiver, sou eu, é um dado pessoal, né? Então, a definição de dado pessoal é tudo que você usa para identificar uma pessoa. E você consegue identificar uma pessoa pelo chassi, você consegue identificar pelo Renavan e você consegue identificar pela placa. Então, os dados do veículo vinculado a uma pessoa física, o dado do veículo da empresa não conta, são sim dados pessoais e a gente precisa tratá-los. E nesse cenário dos fornecedores, como vocês são responsáveis por imputar o dado no sistema, vocês muitas vezes são o controlador do dado. A LGPD tem 2 papéis muito importantes, são 3, eu acho muito importantes, que é o titular, que é o dono do dado, e o titular é efetivamente o dono do dado, a pessoa que pode ser identificada com aquele dado. Então, no caso do careca de óculos da sala, o titular sou eu. O controlador de dados é aquela pessoa que tem poder sobre o dado, ela decide como o tratamento acontece. Então, quando, naquele cenáriozinho que eu propus para vocês fazerem um bookzinho, um documento simples dizendo o que vocês fazem com o dado, vocês decidem, olha, eu vou pegar o dado e vou guardar no arquivo físico ou eu vou colocar no sistema. Nesse momento, vocês são os controladores do dado pessoal. Ah, não, eu vou pegar esse carro e vou subir no autoavaliar. Você é o controlador do dado pessoal, porque você decidiu fazer isso. Você tem o poder sobre aquele dado. Né? E a terceira pessoa aqui na LGPD é o operador de dados, que é aquele que, a mando do controlador, vai realizar alguma coisa. Na maioria das relações de dados que a gente tem, nós somos operadores, porque nós recebemos o carro para colocar no B2B, por exemplo. Nós recebemos a ordem para vender o carro e passamos para a concessionária, a ordem do comprador. Então, geralmente, a autoavaliar se coloca numa posição de operador de dados. Tá? Sim, muito, muito bom. A Aline levantou no chat que é importante falar sobre o princípio da necessidade do dado. Sim, eu acho que mais tarde vale muito a pena a gente tocar nesse assunto. Gente, a ideia é que vocês façam perguntas, eu duvido que vocês não tenham dúvidas, e essas dúvidas são muito boas porque um processo de conformidade custa muito dinheiro. E a gente está aqui de graça para vocês. Então, aproveitem, tirem as dúvidas, e a gente está aí para ajudar. Tá? Aí vem o seguinte, beleza, autoavaliar, então, pelo que tu falou, Will, ela é um operador. Eu continuo sendo controlador do dado na maioria das relações, porque isso pode variar de uma relação para outra, de um tratamento para o outro, né? O que autoavaliar me ajuda para o LGPD? Essa live é um exemplo, tá? A minha hora é cara, a hora da Larissa, então, ela recebe salário de caminhão. Então, a gente está aqui à disposição de vocês para tirar dúvida. Primeiro, nós estamos fazendo essa live para ajudar vocês. Mas não é só isso, né? A autoavaliar como parceiro de vocês, ela garante a conformidade aqui. O dado que você coloca na autoavaliar, o carro que você compra na autoavaliar, o carro que você sobe na autoavaliar quando você está vendendo, o dado do cliente que você insere para solicitar uma avaliação, ele está seguro. A gente emprega os princípios de proteção de dados nos níveis de segurança da informação, enquanto engenharia de dados, quando se constrói sistemas, e na parte legal, que é a parte que a Larissa faz, que a Aline faz, de garantir que isso esteja de acordo com a lei. E isso a gente já fazia antes da LGPD existir no Brasil, porque a autoavaliar opera em vários países, e entre esses países, alguns da Europa, como é o caso de Portugal. Então, a gente precisou fazer toda a parte de conformidade antes de existir a LGPD. Quando a LGPD chegou no Brasil, foi sussa para a gente. Mas quando a gente foi fazer o GDPR, não foi sussa, não. Viu? Foi bem sangrado fazer esse trabalho, porque ele é mapear todos os processos de uma empresa do tamanho da autoavaliar, não é uma coisa fácil. Tá? Mas o nosso objetivo qual é? Além de oferecer para vocês veículos rentáveis, um meio de comprar melhor veículos, informações mercadológicas, garantir para vocês que o dado que vocês colocam na autoavaliar é um dado que está seguro e ainda oferecer suporte para ajudar vocês a entrar em conformidade. Claro que a gente não vai fazer um processo de conformidade para vocês, é um processo longo, caro e pessoal, cada empresa precisa fazer, mas a gente está aí para tirar dúvidas e ajudar vocês no caminho de encontrar essa conformidade que é tão importante para vocês poderem trabalhar. Will, se eu puder só complementar rapidinho sua fala, eu acho importante, como o Will falou, todos as soluções e os produtos que a Autoavaliar a gente disponibiliza para vocês, para poder ajudar o negócio, a gente pensa na privacidade e segurança desde lá do começo até o final.
Então, esse é meu papel aqui dentro, e não só no sistema, mas como internamente, né? A gente faz esse trabalho de conscientização interno com os nossos colaboradores, porque se você não entender a lei, se você não entender o risco que você corre não seguindo as diretrizes da lei, você pode contratar a melhor consultoria que for, que a sua principal vulnerabilidade vai estar ali no cara que atende o seu cliente e faz a avaliação do carro. Então, a gente garante, né, ali através da plataforma, até quando a gente, eu vou até, se a gente tiver alguém aqui que já usa autoavaliar há um tempo, sabe que quando a gente começou a borrar os documentos, as fotos de documentos que a gente subia no sistema, todo mundo ficou assustadíssimo de, mas por que não dá para ver o documento? Justamente por isso, né? Como o Will falou, placa, chassi e Renavan são considerados dados pessoais. Então, o que impede de uma pessoa printar aquela tela, ou tá vendo, ou, né? Por isso que quando você entra lá no sistema, a placa está escrita só de forma parcial, né? O documento, ele tá borrado, a placa tá borrada. Todas essas diretrizes a gente aplica dentro da plataforma, fazendo um trabalho que, como o Will falou, é gigante por trás, né? Envolve desenvolvimento, envolve arquitetura e tudo mais, para a gente poder entregar uma operação mais segura para todo mundo que usa autoavaliar. Então, acho que só queria complementar rapidinho. Não, muito bem dito, Larissa. Então, senhores, a gente está se encaminhando para o fim da parte da apresentação, para a gente falar de perguntas e conversar de casos específicos de vocês. A ideia não é fazer uma propaganda do autoavaliar, não é para isso a gente vir aqui. Para isso tem o pessoal do marketing, a Alessandra faz muito bem com o time dela. A gente está aqui, de fato, para ajudar vocês a encontrar essa conformidade. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, já podem colocar no chat, podem abrir o microfone e falar. A ideia é ser extremamente informal, um bate-papo aqui, bem aberto. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, estamos à disposição. Podem abrir o microfone, tá? Se ninguém tiver, eu já tenho um. Posso fazer uma pergunta? Então, eu tenho uma loja, eu vendo os veículos, eu quero fazer uma campanha de marketing, e aí eu subo essa lista de clientes que comprou o carro comigo ano passado lá no Facebook. Como do Alessandro? Então, eu tenho os clientes que compraram comigo ano passado na minha loja de carros, e eu quero fazer uma campanha lá no Facebook. Eu pego esses dados que eu tenho ali e subo para eu colocar ali no remarketing. Onde eu estou errada e onde eu estou certa? E se estou certa, né, fazendo isso? Bem, a primeira pergunta é qual é a base legal? Que base legal? Vamos pegar esse seu caso prático aqui, vamos falar em termos de caso, tá? Esse é um caso de muita gente aqui. Qual é a base legal que você elegeria para isso? Sem base legal, você já está errado. Vamos escolher uma base legal. Eu vou voltar aqui as bases legais. Volta no slide lá. Peraí. Eu não lembro qual que é, mas eu acho que é aquela 2 lá. Até anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Legítimo interesse. Isso, legítimo interesse. Tá. Né? Então, eles compraram um carro, eu tenho os dados deles ali, porque eu tirei nota. Você acha que é legítimo interesse do cliente ser importunado com uma ligação de marketing, pensando do lado do cliente? Porque é assim que o cliente vê, fazendo o papel do cliente, tá? Eu acho que o legítimo interesse não se sustenta para essa situação, porque não é legítimo interesse. Nesse caso, infelizmente... Will, mas espera aí, antes de você dar a resposta aí para ler, eu vou problematizar um pouquinho mais. Bora. Eu, Larissa, quando eu fui lá comprar o carro com você, Ale, eu dei o consentimento para que esse dado fosse utilizado numa campanha de remarketing? Então, como que tem que ser esse consentimento? Tem que ser por escrito? Perfeito. Agora a gente está quase fechado. Pode falar. O consentimento ele pode ser dado de várias maneiras, né? Você só precisa ter uma maneira de fazer a gestão desse consentimento. Como a gente falou, do mesmo jeito que tem que ser fácil, né? É fácil eu dar o consentimento, precisa ser fácil de eu retirar o consentimento. Então, por exemplo, se eu fui lá especificamente para comprar um carro com você e você fez o meu cadastro,
eu preciso ser avisada que esse cadastro pode ser usado para campanhas de remarketing. E eu preciso ter a escolha de que eu quero ou não que isso seja feito. No meu entendimento, para marketing, qualquer ação de marketing, independente de ser remarketing, telemarketing, não importa a ação, a única base legal que se aplica, infelizmente, é o consentimento. E por que infelizmente? Porque eu preciso ter uma gestão de desconsentimento, como a Alice falou corretamente. O que é o consentimento? O cliente escrever no papel que deixa é consentimento, não tem problema. Você tem um termo que o cliente preenche junto com os documentos que diz eu aceito, e você guardar aquilo é consentimento. E você dizer que o cliente pode voltar na loja ou ligar para o número tal e dizer assim, eu não quero mais consentir, você vai rasgar o documento. É uma gestão de consentimento, tá? Vai gerar muito papel, mas é uma gestão de consentimento, né? As aves do planeta não vão agradecer você, mas é o meio. Seria melhor você ter um sistema informático que você colocasse os dados do cliente ali e junto dissesse ele consente, ele não consente. Agora eu sei que, embora ser melhor, não quer dizer que é viável. Porque a gente sabe como engenharia de software é cara, como nem sempre o software que a gente usa tem que a gente precisa e solicitar para a empresa que faz o software fazer um ajuste demora. Então, ok, qualquer meio que você possa atender essa gestão de consentimento e desconsentimento é válido. A lei não especifica um meio, não diz que você tem que fazer do jeito A, jeito B, jeito C, ela diz que você tem que fazer. Né? Então, é um exemplo muito legal. Eu sei que muitos de vocês fazem ações de marketing. Sim, você não pode fazer ações de marketing sem uma base legal. E a única base legal nesse caso, a meu ver, é só minha opinião, um outro profissional pode ter uma outra opinião. A única base legal que se sustenta é o consentimento com ações de marketing. Tanto que, geralmente, a marketing, você vai ver lá o checkboxzinho no formulário dizendo que eu aceito, não aceito. Tá? Acho que já eu acho que é até um exercício, né, Will, para o pessoal que está aqui com a gente, é começar a observar mesmo o próprio aviso de cookies. É um consentimento que às vezes você dá ali sem saber que dado ele está coletando. Então, assim, às vezes você pergunta, nossa, mas de onde veio esse e-mail? De repente está naquele consentimento ali que você deu quando você acessou, sei lá, queria comprar um sapato ou queria comprar alguma coisa, e querendo ou não, existem cookies de marketing nessa página. Então, é trabalhoso, como o Will falou, é bastante trabalhoso. Eu brinco aqui na empresa que desde que eu virei uma profissional de proteção de dados, eu e o Will, a gente nunca mais dormiu. Porque todo dia é uma coisa nova, todo dia tem algo para se preocupar, todo dia tem vazamento, como o Will pontuou lá no começo. Então, assim, mas são essas pequenas práticas, essas boas maneiras que a gente aplica assim mesmo, que a gente acaba se resguardando até de ataques de fraude na internet. Então, assim, ainda mais nesse boom, né, pós-pandemia, onde tudo virou digital, onde o acesso ficou muito mais facilitado, onde hoje em dia eu, por exemplo, não vou mais na loja para comprar quase nada, eu compro tudo no e-commerce. Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento, porque você, como titular, tem direitos. E você, como empresa, precisa preservar os direitos e a privacidade do seu titular. Então, é um exercício bom aí para fazer nas próximas. Tem uma coisa que a gente não falou, mas convém falar, que são os princípios legais. A Aline pontuou bem, né? A gente falou nas bases. Uma base legal é não sei se eu vou ter que na redundância chamar de princípio, mas é uma ideia, uma definição que permite, dentro da lei, que eu faça aquele tratamento. Isso é uma base legal. Eu encontrei essa base, ou seja, com base nisto, estou autorizado a fazer o tratamento. E os princípios é outra coisa. Os princípios são as ideias por trás da lei, é o que rege isso tudo. E existem 10 princípios da LGPD, que a finalidade, que é um deles muito importante, se eu for coletar um dado, esse dado tem que ter um objetivo. E esse objetivo tem que se concluir. Quando ele se concluir, eu tenho que destruir o dado. Certo? Ele tem que ter uma necessidade, uma adequação, o dado tem que ter uma qualidade, ou seja, eu não posso ter o telefone errado da pessoa. Se eu vou coletar o dado tem que ser certo. Tem o princípio da segurança, eu tenho que proteger o dado quando eu fizer a coleta. É minha responsabilidade. Da mesma forma que se algum de vocês entrega um cartão de crédito para mim e fala assim, já aconteceu isso aqui na empresa, o caporal mora em Campinas, o caporal mora em Vinhedo, ele precisava pagar uma conta em Campinas, ele falou assim, pega o meu cartão aqui, já está indo para casa, passa lá e paga para mim. Ótimo.
De quem é a obrigação de proteger o cartão dele enquanto eu fui para a loja? É minha. Ele me entregou o cartão dele, mas agora que está sob meu poder, eu não posso ir numa loja de sorvete e comprar um sorvete com o cartão dele. Eu não posso deixar o cartão dele na mesa e sair, o cartão é dele. Eu estou tutelando aquele cartão. Então, da mesma forma, se você pega o dado de uma pessoa, um bem dessa pessoa, porque o dado é um bem, e é um bem muito sério, porque muitas vezes o dado é um bem que se confunde com a própria pessoa, é um prolongamento da pessoa, como a gente falou. Né? É um bem muito sério. Quanto roubo de identidade tem, quanto golpe imenso se aplica com dados pessoais. Né? Eu tenho que garantir a proteção daquele dado. É minha obrigação não deixar aquele dado vaze, nem no meu sistema de informação e nem em papel. Por exemplo, deixar ficha de banco depois que passou do banco na mesa de vendedor. Aí vem uma outra pessoa lá mal intencionada, olha para a ficha, copia os dados e dá um golpe no cliente. Ou pior, né? Uma empresa que, há um tempo atrás, eu acho que a gente da área viu isso, não sei se vocês viram, mas um cliente comprou copos numa loja e veio os copos embalados com currículo. As pessoas que mandaram currículo para RH, eles aproveitaram aquele papel, que é economizar papel, porque as aves do planeta têm que ser protegidas, né? Embrulharam os copinhos e mandaram os currículos. Então, todos os dados pessoais, inclusive dados sensíveis, às vezes tem no currículo dado sensível, que é etnia, questões de saúde, questões que podem gerar preconceito para a pessoa, disponível para a esmo. Então, assim, é muito, muito importante que a gente observe, além das bases, os princípios, que é o motivo pelo qual a lei foi criada. Né? Beleza? Will, já que você está falando dos princípios, acho bom também pontuar que um dos princípios é o acesso livre a esses dados, né? Então, todo titular dos dados, ele precisa ter acesso aos dados dele e requerer esses dados de volta se ele achar que é pertinente. E nós, como empresa, a gente não pode dificultar esse processo, né? Então, a doutora Aline até colocou ali, bora revisitar o checklist de formulários de vocês. Será que a gente realmente precisa coletar todos os dados que a gente coleta? Porque aí a gente parte do princípio da minimização de dados também, de pegar e coletar somente aquilo que eu preciso para a operação acontecer. Então, de repente, se eu tenho o CPF do meu cliente, eu não preciso do RG. Se é só para fazer um cadastro, né? Se for extremamente necessário, tudo bem. Mas se só o CPF eu consigo seguir com a operação, não tem por que eu coletar mais dados. Quanto mais dados você coleta, com mais dados você tem que se preocupar. Então, assim, partam sempre do princípio que menos é mais. Posso fazer uma pergunta também? Claro. Manda. Eu fiquei com dúvida. Vamos supor que eu tenho uma loja de carro aqui e, pelo que você falou, o cliente tem poder de ligar e dizer para excluir o dado. Né? O dado é dele, não é meu. Posso ligar lá na empresa e dizer assim, exclui o meu dado porque eu não quero mais fazer negócio contigo. Certo? Tá bom. E se o cliente comprou um carro comigo e eu tenho no meu registro os dados dele, a ficha bancária que eu precisei para a operação, que gerou um contrato, que é só parte porque eu recebi o dinheiro, que gerou uma nota fiscal que a lei diz que eu tenho que guardar ela indefinidamente, né? Que gerou uma série de informações que eu preciso guardar. Eu tenho que deletar esse dado também? Porque o cliente pediu? Não. Imaginava que não. Por que não? E por que não? Porque a gente tem, mesmo a gente tendo a LGPD regendo aí essa parte de tratamento de dados, vale colocar aqui que a LGPD não está acima de nenhuma outra lei. Específica, né? É o G, o problema é o G. Quando você tem G, é uma lei geral. E uma lei geral não precisa ser uma lei específica. Exatamente. Então, a gente tem algumas diretrizes financeiras, por exemplo, que pedem que alguns dados sejam armazenados por 5, 10 anos. A LGPD não se sobrepõe a essas leis específicas, como o Will falou. Então, nesses casos, a gente continua armazenando conforme determinado previamente por essas leis específicas. Mas se eu ligar e pedir para você deletar os dados de contato e você ligar para mim depois, você está cometendo um crime. Não é um crime, uma contravenção, mas está cometendo uma contravenção, certo? Certo. Uma contravenção que pode ser denunciada, inclusive. Para deixar vocês um pouco mais preocupados, talvez, a NPD, no site, ela tem um formulário de reclamações e denúncias que podem ser feitas anonimamente. Então, assim, você pode, sim, um dia estar na sua loja
e um agente da ANPD bater lá e falar assim, olha, eu vim auditar porque a gente recebeu uma denúncia e a gente precisa verificar se isso está correto. Então, como a doutora Aline bem pontuou previamente, a gente não está falando só do fechamento da loja. O teto da multa da LGPD é 50 milhões de reais. Só que eles, lógico, né, não são, você cometeu um deslize aqui, 50 milhões de reais. É o que o Will falou, né? Eles vão analisar, existe todo esse empenho de boa-fé também, de adequação dos processos, mas a gente também está falando de paralisação das atividades. Então, para quem é dono aqui de loja de carro, sabe, imagina você uma semana fechado, sem vender nenhum carro, até colocar seus processos em conformidade, né? Eu acho que é inimaginável. E não é em questão só do dinheiro que você perde, é todo o resto também. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de LGPD. Gente, e assim, eu quero dar um conselho muito prático e eu acho que vocês, sinceramente, deveriam ouvir. A LGPD, como a Alice falou, trabalha com muito anonimato, tá? Ela é uma lei jovem. E por causa disso, tem muito buraco que não foi fechado. A NPD aceita denúncia anônima. Então, alguém pode se passar por um cliente de vocês. Alguém pode, na intenção de causar dano à loja, algum desafeto, algum concorrente mal intencionado, denunciar vocês para a NPD. E uma denúncia pode ensejar numa investigação. E se isso acontecer, este bookzinho, por exemplo, que eu falei para vocês fazerem, com mapeamento dos dados, vai ajudar demais vocês. Na pior das hipóteses, reduz a pancada que vem, porque vocês têm boa fé objetiva. Né? Então, é muito importante ter esse tipo de cuidado. Por exemplo, se o seu método de gestão de consentimento for uma ligação telefônica, que pode ser, eu posso ligar para você e dizer que eu não quero mais o dado me passando para o cliente X, só para não permitir que você tenha contato com aquele cliente, porque eu estou prospectando ele. Então, por isso que é bom você pensar em como você vai fazer. A lei não determina como, mas há meios para isso. Um meio, por exemplo, beleza, você quer executar o desconsentimento, então você tem um sistema informático que manda um SMS para o telefone cadastrado e a pessoa descadastra. Então você tem uma garantia que aquela pessoa é autêntica. E eu vi isso numa farmácia em Vinhedo que eu fiquei apavorado. Eu cheguei na farmácia e eu vi o caixa dizendo para o senhor, vai ser mandado um SMS para o senhor e o senhor marca assim para o senhor ganhar desconto. Contando uma história mentirosa, utilizando um método autêntico de garantir que a pessoa deu consentimento para coletar um consentimento para vender dado do velhinho. Will, Depois eu eles... acho que eu tenho uma pior, porque eu já É? fui numa farmácia em Vinhedo também, e eles pediram para cadastrar minha biometria para atualização de cadastro. Imagina. Então assim, um conselho. Essa lei, por ser jovem, por ter muitos buracos ainda que não foram fechados, possibilita muitos golpes contra vocês se vocês não estiverem preparados para isso. E daí vem uma pessoa, uma figura, que pode ser uma figura contratada por vocês ou terceirizada, que ajuda vocês a estar preparados para o DPO. No nosso caso é a Larissa. A Larissa já era uma colaboradora nossa que a gente treinou para isso, ela fez toda uma trilha de treinamento para se tornar um DPO. O processo não é barato de construir um DPO, então se você poder contratar uma empresa que faz esse serviço para várias empresas é uma solução melhor, mais barata pelo menos, né? E tem muitas empresas oferecendo isso, que é o DPO as a Service. Você paga uma mensalidade, como você paga para ter internet, para ter um DPO. E a função desse DPO é o quê? Ajudar você na conformidade, explicar para você quais são os riscos e também representar você frente à NPD. Certo? Ele vai dizer, o procedimento é esse, vamos fazer assim, vamos fazer esses documentos. E quando acontecer alguma situação, por exemplo, de denúncia ou vazamento, a NPD vai chegar no seu DPO. É ele que vai representar você. É como se fosse um advogado. Não é um advogado, ok? Gente, pessoal que é do direito que está junto com a gente, não é um advogado. Mas ele vai defender você perante a NPD. Ele vai comprovar que você seguiu os ritos, se você seguiu, porque o DPO também não faz milagre. Né? Mas a gente tenta. A gente tem. Vocês tentam, é isso aí. Tá bom. Mais Mais alguma alguma pergunta? pergunta? Gente, aproveita esses especialistas aqui com a gente hoje, hein? Podem abrir o microfone. Isso.
A gente não morde, gente. Bom, então eu tenho uma pergunta para finalizar. Amanhã eu vou chegar lá na minha loja, não faço nada. O que eu preciso fazer? Mapear os dados, primeira coisa, e contratar um DPO. Seria isso? Uhum. Eu acho que a É. primeira coisa é contratar um DPO, porque o DPO vai ajudar você a mapear os dados, né? Existe muita gente fazendo DPO as a Service. Você vai lá, contrata uma empresa, eles vão fazer um boot com você, vão analisar a empresa de vocês e encontrar os pontos de maior risco e propor soluções, né? Essas soluções são basicamente documentos e processos. Ó, o processo é esse, o documento é esse, você vai... O documento, ele registra o processo, né? Ele diz que o processo existe, mas você vai ter que seguir o processo. Não adianta você fazer um documento maravilhoso dizendo que você faz A, B, C, e o fiscal chega na sua empresa e tem ficha de banco em cima da mesa. Aí o negócio vai ficar difícil, né? Mas a função do DPO inicial é fazer esse processo aí de assessment, de fazer uma análise do negócio da empresa de vocês e propor os remédios necessários para as doenças que querem encontrar para a empresa ficar de acordo com a lei. Acho que é o primeiro passo em direção à conformidade de qualquer empresa, de qualquer tamanho, tá? Isso é o caminho para você que tem uma loja que vende 5 carros no mês. Espero que ninguém aqui venda 5 carros no mês, espero que todo mundo venda mais de 50, mas se você tem uma lojinha que vende 5, você tem que fazer isso. E se você é o Google e opera no Brasil, você tem que fazer isso. Não interessa o seu tamanho, tá? Todo mundo tem que ter um DPO no Brasil. Desde a casinha cachorro-quente até uma empresa do tamanho da Apple, se ela opera no Brasil, tem que ter um DPO. Tá? É óbvio que a NPD não está nem aí para a casinha do cachorro-quente, porque a quantidade de dado pessoal que trata é ridícula, né? O risco de potencial lesivo é baixo. Mas você já é um outro assunto, tá? Então você já começa a ter um volume de dados interessante, vocês têm dados financeiros dos clientes de vocês, por causa das fichas bancárias, né? Então, é algo que precisa ser tomado uma atençãozinha maior. Maravilha. Will, Lari, muito obrigado por hoje, por tanta informação, muito conhecimento. É isso, pessoal. Se quiserem, levanta a mãozinha, abre o microfone. Opa! Pode abrir o microfone. Personal Cars, pode abrir o microfone. Está no mudo ainda. Agora sim. Gostaria de agradecer as explicações, foram excelentes e muito válidas. Ok. A gente que agradece a sua presença. É uma próxima oportunidade. Perfeito. Gente, desejo sucesso para todos vocês, não só na conformidade, mas na vida de vocês como empresa, tá? Que vocês façam negócios excelentes, negócios sustentáveis. Não adianta vender muito carro hoje, amanhã não vender. Então, que as empresas de vocês não só vendam muitos carros, mas que vendam muitos carros por muito tempo. Esse é o meu desejo sincero enquanto pessoa e enquanto autoavaliar, porque aqui também representa autoavaliar como empresa. Acho que eu não tenho muito mais o que falar, além do que o Will falou. Espero que vocês passem a se preocupar um pouco mais sobre a privacidade e a segurança aí dos dados que vocês coletam. No que depender da gente autoavaliar, contem com a gente, com as nossas soluções para tornar o processo todo mais seguro. E achem a gente ali pelo LinkedIn, e se precisar de ajuda, aciona a gente por lá também, que a gente está aqui para ajudar vocês. E muito obrigada por ficarem até o final. Uma boa noite e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Boas vendas, boas compras. Até mais. Até. Tchau, tchau.